tarde, estou aqui suada demais, que eu estava fazendo aqui, ó, propaganda aqui do brechó, gente, saída de praia, biquíni, cada peça de biquíni R$ 15, saída por R$ 30, mas é uma saída, nossa, que estica, que vai de um tamanho 40, tem um 46, gente, linda, branca, R$ 30. Eu estava aqui fazendo propaganda num calor absurdo que está hoje, gente. Hoje eu nem não passei mal, não senti dor aqui nas mandíbulas. Tem uma outra coisa que está acontecendo comigo agora, infelizmente, que está doendo demais. Hoje até que amenizou a dor um pouquinho. É, Estou aqui nesse calorão da minha cidade aqui, que Deus não permitiu que chovesse ontem. Achei que fosse chover listras. Tá usando listras, hein, meninas? Tá usando bastante listras. Ó, está assim, ó. Nós estamos 5 horas da tarde e esse calor absurdo, mas Deus sabe o que faz, nós não sabemos o que falamos, nós temos que engrandecer este Deus maravilhoso que, se fosse assim, né, gente? Graças a Deus que o homem dá poder para homem, né? Para o ser humano, porque se Deus desse, né, no pasto, claro, né, na agricultura, no pasto, eles queriam que chovesse. Chove hoje, para de chover, não dá vendaval, não vai dar, né? Não dá isso, não dá aquilo. Gente, se fosse assim, eu vou falar para você, se Deus desse poder para um homem porque ele tem dinheiro, aí ele ia falar assim, não, chove hoje, não, chove amanhã, faz frio hoje. Não, hoje eu quero quente, que eu quero fazer uma marquinha. Gente, não, Deus é Deus, Deus é dono de tudo. Deus é dono de quê? Deus é... Gente, o protetor solar saiu todo. Olha como que eu tô suada. Ó, saiu tudo. O que que é isso aqui, gente? Então, vou falar para vocês. Deus não dá poder ao ser humano, porque o ser humano vai saber o que quer. Tem lugares que está chovendo muito, que está caindo casas, que está caindo asfalto. Aí, claro que eles não queriam isso para eles. Claro que ele não queria. Se eles tivessem tanto dinheiro assim, o dinheiro tivesse tanto poder, eles iam mandar parar de chover para não cair a casa deles, não cair o asfalto deles. Se fosse assim na minha cidade de Remorés, que está 45 graus, o prefeito ou as pessoas, os seres humanos que têm muito dinheiro, ia virar e falar assim: olha, chega. Eu tenho muito dinheiro, eu quero pagar você, que eu quero que chova, eu quero que faça frio. Então não tem dinheiro, não tem beleza física, não tem nada de você ser não sei o que da sociedade, não tem nada disso, gente. Tem é Deus na nossa vida, Ele sabe o que faz. Tá sofrido, tá sofrido, tá sofrido demais para trabalhar. Eu tava colocando short para fazer nas meninas ali, gente. Sinceramente, eu estava tão perturbada que eu tava falando o preço errado. Porque ó, o que que eu faço? Eu filmo as roupas, eu filmo. Enquanto eu filmando aqui, eu e você, nós dois estamos conversando, então eu filmo as roupas. Então, vamos lá, que já deu 5 horas da tarde e tá muito calor. A minha mãe tá dentro de casa, sentada, vendo televisão, com um ventilador em cima dela, e ela tá, que calor. Falei, se a senhora vir lá no brechó como que tá calor, gente, eu gostaria de ter feito mais. Hoje, graças a Deus, Deus vendeu. Deus vendeu, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Deus vendeu, começou a vender cedo hoje, Deus vendeu. Mas sabemos que todas as coisas são permissões de Deus e Ele sabe o que Ele faz. Claro que brechó não dá muito dinheiro, gente. Não dá muito dinheiro. Não fica milionário, não fica rico. Você tem que comprar as peças, você tem que lavar as peças. Aqui, ó, é microempresário individual. Todo dia 20 você tem que pagar o INSS. Você tem que pagar também para a federação um valorzinho ali. Você tem que pagar para a prefeitura para você funcionar. A não ser que você abra na porta da sua casa, né? Abre a porta da sua casa, coloca uma mesa, coloca as peças que você não usa na frente e coloca o valor bem pequeno, né, gente? Por exemplo, aqui, ó. Cada peça de biquíni aqui, olha essa peça de biquíni na frente, ó. Super na moda, ciganinha, tem bojo, é R$ 15. Essa peça aqui embaixo, ó, ela veste um tamanho M, um P e um M. É todo cheio de cerejinha, ó. Linda. E olha, vou falar pra você, tá? É de excelente qualidade. É R$ 15. Lavou, tá nova, minha filha. Essa aqui, ó. Essa aqui é uma saída de praia que estica bastante, ó. Ela parece uma redinha confortável. E ela é R$ 30. É novíssima. Novíssima, branquinha. Combina com todas as cores do seu biquíni. Gente, e mesmo assim,
tá? Não dá para ficar milionário. Eu, na verdade, eu nunca vi dono de boutique. Você já viu? Comenta aqui embaixo. Tem algum dono de boutique só dono de boutique, aquele que só vende roupa, só roupa de marca. Eu quero saber, são milionários? Quero saber. Coloque aqui, por favor. Coloque aqui. Ai, Luciana, dono de boutique aqui na minha cidade é milionário. Meu filho, será que é? Porque aqui na minha cidade não tem nenhum dono de boutique que é milionário. Não tem, gente. Não sei na sua. Se tiver, você coloca aqui. Eu sou dona de boutique, eu tenho uma boutique, eu sou milionária. Não tem, não existe, gente. Sinceramente, eu não vi ainda. É um corre-corre, né, gente? Igual brechó, né? É um corre-corre para comprar. Será que minhas clientes vão gostar? Será que vão levar? E é muita peça que vai enchendo, porque você pagou o tanto de peça que eu tenho, gente. Quase que a roupa tá caindo em cima de mim aqui. Mas vamos, que Deus sabe todas as coisas. Já saiu mais 2 peças, graças a Deus. Então, Deus sabe de todas as coisas. E levante ó, vai fazer chup-chup que tá fazendo muito calor para vender. R$ 2 cada chup-chup. Pode pegar a manga no fundo do quintal, pode comprar um abacaxi que dá bastante. Coa antes, tá? Porque eu fui fazer aqui em casa, eu não coei não. Coloca um pouquinho de açúcar, o abacaxi já tem. Eu não coloco açúcar não. O abacaxi, melancia, faz de melancia, faz de abacaxi. Vai fazer, vende a R$ 2, aquele com água. 2,50 que vai dar dinheiro, aquele bolo que você sabe fazer, gente, eles estão vendendo aqui, sabe por quanto que estão vendendo um bolo feito em casa, aquele normal, R$ 25, sinceramente, está o olho da cara, muito caro, eu não dou R$ 25 num bolo que foi aquele redondinho, gente, aquele redondinho da forma pequena, R$ 25, eu não dou não, eu prefiro tentar fazer o bolo, tentei fazer um bolo dia desse de cenoura. Aí fiz uma cobertura de chocolate, foi R$ 12 a massa, foi três ovos, um pouquinho de leite assim, ó, que eu coloquei, pouquinho de leite, pouquinho de pó royal, que vai... Gente, esse povo tá perdendo as estrebeiras. É muita coisa cara que eles estão fazendo. Não pode, gente. O povo não tem dinheiro assim, eles não compram. Tem que ser um valor mais baixo. Nós estamos em 1 Crônicas, capítulo 6. São os descendentes de Jacó, de Israel. Deus mudou o nome dele para Israel. Então, vamos aqui no capítulo 6, nós vamos falar dos descendentes de Levi. Levi é um dos filhos de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel. Vamos saber quais os nomes dos descendentes de Levi, os bisnetos, os tatarasnetos, os netos, os filhos. Então vamos. Capítulo 6, 1 Crônicas, versículo 1. Descendentes de Levi, filho de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel. É Israel, aqueles que estão guerreando lá. Versículo 1. Os filhos de Levi foram, o nome deles, ó, Gerson, Coate e Merari. Versículo 2. Os filhos de Coate, já é neto de Levi, foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Versículo 3. Os filhos de Anrão já é bisneto, né? Os filhos de Anrão são bisnetos de Levi. Foram Arão. Olha o Arão que estava lá no Egito. Arão que era escravo no Egito. Moisés, irmão de Arão, aquele que foi lá no Egito, mas Arão, para falar com o faraó. E Miriam, sua irmã, eram filhos de Levi, netos de Levi, filho de Jacó. Os filhos de Arão, você lembra, andava com Moisés o tempo todo, que Moisés falou que não sabia falar, quando Deus mandou ele tirar o povo do Egito? Aí ele falou assim, eu não sei falar. Ele apareceu na sarça, pegando fogo para Moisés. Aí ele falou assim, não, Moisés, não tem problema não, seu irmão Arão vai ao seu encontro, vocês dois vão para o Egito e vão fazer tudo o que eu mandar. E Miriam, que era a irmã tão amada, Miriam, uma mulher assim, né, tão doce, a irmã deles. Os filhos de Arão são bisnetos de Levi, foram o nome deles Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Versículo 4. Eleazar, que é bisneto de Levi, tornou-se papai
de um homem chamado Finéias. Finéias tornou-se papai, já é tataraneto, de Abisua. Versículo 5. Abisua tornou-se papai de Buqui. E depois de tataraneto tem o que, gente? Buqui tornou-se papai de Uzi. Versículo 6. Uzi tornou-se papai de Zeraías. Zeraías tornou-se papai de Meraiote. Versículo 7. Meraiote tornou-se papai de Amarias. Amarias tornou-se papai de Aitube. Gente, isso aqui é a descendência dele todinha. Neto, bisneto, tataraneto, e assim vai, gente. Eu não sei a coordenada, mas são todos descendentes de Levi, filho de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel. Versículo 7. Mairote tornou-se papai de Amarias. Amarias tornou-se papai de Aitube. Versículo 8. Aitube tornou-se papai de Zadok. Zadok tornou-se papai de Aimás. Versículo 9. Aimás tornou-se papai de Azarias. Azarias tornou-se papai de Joanã. Versículo 10. Joanã tornou-se papai de Azarias, que serviu como sacerdote na casa do rei Salomão e construiu, que o rei Salomão construiu para Deus em Jerusalém. Versículo 11. Azarias tornou-se papai de Amarias. Amarias tornou-se papai de Aitube. Versículo 12. Aitube tornou-se papai de Zadok. Zadok tornou-se papai de Salum. Versículo 13. Salum tornou-se papai de Uquias. E Uquias tornou-se papai de Azarias. Versículo 14. Azarias tornou-se papai de Seraías. Seraías tornou-se papai de Jeozadaque. Versículo 15. Jeozadaque foi para o exílio quando Jeová, pai de Jesus, enviou todos de Judá e todos de Jerusalém para o exílio por meio do rei da Babilônia chamado Nabucodonosor. Versículo 16. Os filhos de Levi, que Levi era filho de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel, foram Gerson, Coate e Merari. Versículo 17. Estes são os nomes dos filhos de Gerson. Os dos filhos de Gerson foi Libni e Simei. Versículo 18. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Versículo 19. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Tem um monte chamado Hebron. Estas foram as famílias dos levitas, alistadas de acordo com seus antepassados. Versículo 20. De Gerson, Libni, seu filho, Jaate, seu filho, Zima, seu filho. Versículo 21. Joá, seu filho, Ido é o nome de uma pessoa, seu filho, Zerá, seu filho, Jeaterai, seu filho. Versículo 22. Os filhos de Coate foram, o nome deles, Aminadab, Corá, Assir. Versículo 23. Eucana, Abiasaf, Assir. Versículo 24. Taate, Uriel, Uzias, Saul. Versículo 25. Os filhos de Eucana foram, o nome deles, Amassai, Aimote. Versículo 26. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram, o nome deles, Zofai, Naate. Versículo 27. Eliabe, Georão, Eucana. Versículo 28. Os filhos de Samuel foram Joel, primogênito, Abias, o segundo. Abias foi o segundo filho. Versículo 29. Os filhos de Merari foram Mali, Libni, Simei, Uzá. Versículo 30. Simeia, Agias e Asaías. Versículo 31. Estes foram os homens que o rei Davi designou para dirigir os cânticos na casa de Jeová em Jerusalém, depois que a arca foi colocada ali. Versículo 32. Eles eram responsáveis pelos cânticos junto ao tabernáculo de Deus Pai de Jesus, a tenda de reunião de Deus Pai de Jesus, até que o rei Salomão construiu a casa de Jeová em Jerusalém, que tinha o nome de Deus Jeová em Jerusalém. Depois Deus até destruiu ela. Versículo, eles realizavam o seu serviço conforme estabelecido para ele, os levitas. Eles foram Deus. O que Deus fez? Deus, ele escolheu os levitas, os filhos de Levi, a descendência de Levi. É só os levitas que poderia cantar no tabernáculo, poderia fazer
sacrifícios para ele, tocar nas coisas dele. Outras pessoas não podiam tocar, senão morriam. Versículo 33. Estes eram os que serviam junto com seus filhos. Dos coatitas havia o nome, uma pessoa chamada Emã, o cantor. Emã era o cantor, filho de Joel, filho de Samuel. Versículo 34. Filho de Eucana, de Georão, de Eliel, de Toá. Versículo 35. Filho de Zufé, filho de Eucana, filho de Mate, filho de Amassai. Versículo 36, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias. Versículo 37, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá. Versículo 38, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Levi era filho de quê? De Jacó, e Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Versículo 39. À direita de Emã era uma pessoa, ficava seu irmão. Seu irmão chamava Asaf. Asaf era filho de Berequias, filho de Simeia. Versículo 40. Filho de Micael, filho de Bacéias, filho de Malquias. Versículo 41. Filho de Etne, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei. Versículo 43, filho de Giate, filho de Gerson, filho de Levi. Versículo 44, à esquerda ficavam os descendentes de Merari. Seus irmãos, havia lá Etã, filho de Quisse, filho de Abidi, filho de Maluque. Versículo 45, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias. Versículo 46, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer. Versículo 47, filho de Mali, filho de Mussi, filho de Merari, filho de Levi. Versículo 48, seus irmãos levitas. Levitas é porque era Levi, o pai deles, a descendência deles. Levi era filho de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel. Foram designados para realizar todo o serviço do tabernáculo, os levitas, os filhos de Levi. Filhos de Levi, só eles que poderiam pegar no tabernáculo de Deus. Deus não aceitava outra pessoa não, que senão essa pessoa morria. Só eles poderiam pegar no tabernáculo, entrar no tabernáculo. A casa do verdadeiro Deus. Versículo 49. Arão e seus filhos. Arão é aquele que foi com Moisés lá no Egito. Arão já estava no Egito. Aí Arão começou a orar. Arão não, o pai de Arão falava, mas a mãe de Arão falava com ele sobre Deus, mas não acreditava não, entendeu? O que Deus fez para Abraão, para Isaac. Aí eles não acreditavam não. Mas aí Arão começou a orar a Deus, porque estava ficando muito difícil para eles, né? Estavam sendo escravizados, só comia pão com água, tinha que apanhavam. E Arão começou a orar. E Deus escutou Arão, escutou a voz do povo de Israel. E aí Deus falou com Moisés lá no deserto. Moisés, ó, o povo de Israel está me chamando, está me procurando. Já que estão me procurando, eles vão me achar. Então, você vai lá e você vai se encontrar no meio do deserto com seu irmão chamado Arão, para vocês dois falarem tudo para Faraó, para tirar o meu povo de Israel lá do Egito. Aí Moisés falou, mas não sei falar. Mas Arão sabe, e Arão vai com você. Esse aqui é o Arão. E os filhos de Arão faziam fumegar ofertas no altar da oferta queimada e no altar do incenso. Eles realizavam as tarefas relacionadas com as coisas santíssimas para fazer expiação por o povo de Israel, de acordo com tudo que Moisés, o servo do verdadeiro Deus, havia dado a ordem de fazer. Versículo 50. Estes foram os descendentes de Arão, aquele que estava junto com Moisés, irmão de Moisés lá, com as 7 pragas. Não tem as 7 pragas, não tinha 2? Um era Moisés, outro era Arão? Então, era Arão. Os filhos descendentes de Arão foram Eleazar, era filho dele, Finéias, seu filho, Abisu era seu filho. Versículo 51. Buqui, seu filho, Uzi, seu filho, Zeraías, seu filho. Versículo 52. Meraiote, seu filho, Amarias, seu filho, Aitube, seu filho. Versículo 53. Adoc, seu filho, Aimá, seu filho. Versículo 54. Estes foram os seus povoados, os lugares onde estabeleceram acampamentos em seu território. A primeira sorte caiu para os descendentes de Arão, que pertenciam à família dos coatitas. Versículo 55. Portanto, eles receberam Hebrom na terra de Judá, junto com as suas
pastagens ao redor. Versículo 56. Mas os campos e os povoados da cidade foram dados a Calebe, que era filho de Jefuné. Versículo 57. Os descendentes de Arão receberam as cidades de refúgio. Ah, tá. Quando eu falei com vocês ontem, não, falei com a Aparecida, uma moça que veio aqui, que existia uma cidade que quando você matasse uma pessoa, sem querer, eu vou matar, infelizmente eu empurrei sem querer, a pessoa caiu, morreu. Sem querer você mata uma pessoa, sem querer, você vai separar uma briga e de repente a pessoa cai e morre. Lá tinha uma cidade chamada Cidade de Refúgio. Deus não matava essa pessoa. Deus mandava essa pessoa ir para a cidade de refúgio. A pessoa ficava lá anos por anos. Aconteceu com Moisés, porque Moisés foi separar uma briga entre um egípcio, que Moisés foi criado pelos egípcios, é filho de criação do faraó, e aí ele sabia que ele era um judeu, que ele era do povo de Israel. Ele foi separar uma briga aonde o egípcio estava batendo no judeu, no povo de Israel. Aí Moisés, infelizmente, matou sem querer um egípcio. Moisés, pera para quem te quero, foi para o deserto, para a cidade de refúgio. É a cidade onde a pessoa matava alguém sem querer e ficava lá um tempão para não ser morto, porque a pessoa era morta quando matava alguém por querer. Versículo 57. Os descendentes de Arão receberam a cidade de refúgio, que era a cidade chamada Hebrom. Também a cidade chamada Líbina era outra cidade de refúgio e suas pastagens. Jatir, Estemoa e suas pastagens. São tudo cidades. Versículo 58. Ilém e suas pastagens. Ilém também era uma cidade. Debir era uma cidade e suas pastagens. Versículo 59. Assã era uma cidade e suas pastagens. E Bet-Semes era uma cidade e suas pastagens. Versículo 60. E da tribo de Benjamim, que era o irmão mais novo de José, da mesma mãe, do mesmo pai, Jacó, que o nome de Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então, Benjamim e José do Egito eram o filho da mesma mãe, do mesmo pai. O Benjamim era o filho mais novo, depois que José foi vendido pelos seus próprios irmãos por inveja para o Egito. Então, versículo 60. E da tribo de Benjamim, irmão mais novo de José do Egito, filho da mesma mãe, do mesmo papai de Jacó, onde Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Se chamava Geba, a cidade chamava Geba e suas pastagens. A outra cidade, Alemete e suas pastagens. Outra cidade, Anote e suas pastagens. Ao todo, suas famílias receberam 13 cidades. Versículo 61. O restante dos coatitas recebeu 10 cidades da família da meia tribo e da meia tribo de Manassés, que eles preferiram ficar do outro lado do Rio Jordão. Versículo 62. Os Gersonitas, que é filho de Gerson, filho de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel, segundo as suas famílias, receberam 13 cidades da tribo de Sacar, da tribo de Asser, da tribo de Naftali e da tribo de Manassés em Bassã. Bassã é um lugar. Manassés é uma tribo de uma pessoa chamada Manassés. Versículo 63. Os Meraritas, segundo as suas famílias, receberam por sortes 12 cidades das tribos de Ruben, filho de Jacó, mais velho, e de Gade, de Zebulão. Versículo 64. Assim os israelenses, deram aos levitas, que é filho de Levi, essas cidades e suas pastagens. Versículo 65. Da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, o irmão mais novo de José do Egito, da mesma mãe do mesmo papai, eles deram por sortes as cidades mencionadas por nome. Versículo 66, 66. Algumas das famílias dos coatitas receberam como seu território cidades da tribo de Efraim. Versículo 67. Eles receberam a cidade de refúgio, aquela cidade quando você matava alguém sem querer, chamada Siquém e suas pastagens, na região montanhosa de Efraim. Também a cidade de Gesser e suas pastagens. Versículo 68. E outra cidade chamada Joquimeão e suas pastagens. Outra cidade chamada Bet-Oron
e suas pastagens. Outra cidade, no versículo 69, chamado Aijalon e suas pastagens. E outra cidade chamada Gate-Rimon e suas pastagens. Versículo 70. E da meia tribo de Manassés, Ané era uma cidade e suas pastagens, e Beleão e suas pastagens. Era territórios, né, gente? Não era uma cidade já construída, mas era o quê? Eram territórios, terras que Deus estava dando para eles. E Beleão e suas pastagens. Essas cidades foram dadas ao restante das famílias dos coatitas. Versículo 71. Os gersonitas, que é filho de Gerson, receberam. Gerson era o que? Era o filho de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel. Receberam da família da meia tribo de Manassés a cidade de Golã, a cidade de Bassã e suas pastagens, a cidade de Astarote e suas pastagens. Versículo 72. E da tribo de Issacar, que eram homens, né, de Sacar, receberam as cidades de Quedes, territórios, terras de Quedes e suas pastagens. Daberate e suas pastagens. Versículo 73. Ramote e suas pastagens. E Anem e suas pastagens. Versículo 74. E da tribo de Asser receberam a cidade de Massal e suas pastagens, Abidom e suas pastagens. Versículo 75. Ucoque e suas pastagens, e Reobe e suas pastagens. Versículo 76. E da tribo de Naphtali, eles receberam a cidade de Guedes, na Galileia, e suas pastagens. Amon, essa cidade chamada Amon e suas pastagens, e Quiriataim e suas pastagens. Versículo 77. O restante dos Meraritas recebeu da tribo de Zebulão Rimono, que é uma cidade, e suas pastagens, e Tabor, que é outra cidade, e suas pastagens. Versículo 78. Da tribo de Ruben, que era filho de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel, na região ao leste do rio Jordão, na altura de Jericó, eles receberam uma cidade chamada Bezer, no deserto, e suas pastagens. Jaz, também outra cidade, e suas pastagens. Versículo 79. Quedemote e suas pastagens, era uma cidade. E Mefaate, que era uma cidade, e suas pastagens. Versículo 80. E da tribo de Gade, receberam essa cidade chamada Ramote, que ficava em Gileade, e suas pastagens. Outra cidade chamada Manaim, e suas pastagens. Versículo 81. Receberam também outra cidade chamada Esbom e suas pastagens. Outra cidade chamada Jacé e suas pastagens. Aí foram os descendentes de Levi, os levitas, a família, os descendentes de Levi, filho de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel, os descendentes de Gerson, também, que era filho de, né, de Jacó, que Deus mudou o nome deles para Israel, e as cidades aonde eles receberam das outras pessoas. Claro que para você entrar dentro do território, você tem que exterminar as pessoas que estão naquele território, para você entrar naquele território, entendeu?